Cá, Rogério Souto, a gente está dividindo nossa cadeira, que a internet aqui está um presente de Papai do Céu. Vem pra cá, amor. Fica no telefone. Bom dia a todos, graça e paz, sala do transbordo. Que alegria nessa manhã poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da palavra. Honrado, pastora Rose, Cíntia Tanúrio, meu irmão Luiz. Poxa, um abraço para todos vocês aí que estão assistindo. E venha ser uma manhã de bênçãos para a honra e glória do nosso Deus. Hoje eu vim trazer uma palavra de reflexão e o tema seria: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E quando eu estava lendo Marcos, lá no capítulo 5, vai falar da mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, ela não tinha somente dores físicas, né, em função da hemorragia, mas ela tinha algo muito maior do que isso, né, uma dor emocional. E aí é terrível, porque dor está associada a sofrimento, e sofrimento, queridos, ai meu Deus do céu, é terrível. Enquanto estava lendo e meditando, eu estava imaginando assim, tem coisas que é engraçado, né? Mulheres, às vezes, vão ao salão, sofrem dores, porque puxa daqui, puxa dali, esquenta o cabelo, acontece, mas aquela dor toda que ela está sentindo ali, o sofrimento passa longe, é uma alegria quando fica pronta, né? Ficam felizes, gostam do cabelo, olha para a sobrancelha. O ruim é quando dá zebra, quando não ficou do jeito que elas querem. Mas, em função do efeito pós-dor, elas ficam com uma alegria gigantesca. Lutadores de MMA, às vezes, vão lá para aquele ringue, brigam, ficam ensanguentados, uma dor terrível. Mas quando o cinturão vai para casa, querido, junto com ele, tudo aquilo ali já não gera mais sofrimento nenhum. Ainda que ele vai olhar no espelho no dia seguinte, vai ver o olho desse tamanho, a cara toda deformada, tem que ficar fazendo tratamento com gelo para voltar tudo para o lugar, mas tudo isso, o sofrimento já passa distante, porque houve conquista, né? Mas vamos lá ler o texto. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiadamente sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. Naquele instante, ela se estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Puxa, a história dela vai dizendo que ela já estava há 12 anos dentro dessa agonia. E eu fui dar uma olhada para pesquisar o que seria dor e sofrimento. E a palavra dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em diferentes graus de intensidade. Vai do leve desconforto à agonia extrema, podendo resultar da estimulação do nervo em decorrência da lesão, doença ou distúrbio emocional. Já o sofrimento é ato de sofrer. A palavra sofrer deriva do latim sufferre, termo pelo qual os velhos romanos designavam quem estava sob ferros, acorrentado, submetido à força, fosse escravo ou prisioneiro. E segundo uma tradução do português, o mais indicado para sofrimento seria uma infelicidade contínua e intensa. E no momento em que ocorre, é irremediável, porque é capaz de ferir corpo e alma. E eu fiquei pensando assim, nossa, como é problemático dor e sofrimento na vida de umas pessoas que carregam, sejam por lesões físicas, né? Sejam por algo que aflige a alma. E a gente vai dando uma olhada nos textos da palavra de Deus e vai vendo em algumas situações homens e mulheres que passaram por esse tipo de sofrimento. Essa mulher era alguém que sofria de uma tal forma que, segundo a lei lá, ela não podia estar na rua porque era considerada imunda,
E você imagina se ela tivesse sido identificada à medida que ela estava indo lá na direção do Senhor Jesus. Se alguém a identificasse ela, queridos, isso é uma coisa que ela não ia poder fazer, era tocar no Senhor. Já ia ficar pelo meio do caminho, já ia ser apedrejado, e talvez o Senhor teria que fazer 2 milagres. Um curar e o outro ainda ressuscitar. Ela ia ter que ser ressuscitada das pedradas e ainda ia precisar ser curada, não somente agora da hemorragia interna, assim, né, mas das várias hemorragias que iriam surgir. Mas o texto vai falando que aquela mulher ela atravessa um aglomerado de pessoas. E às vezes na nossa vida é assim, né? Tem situações que às vezes nós queremos mudar, mas temos que atravessar por um aglomerado de pessoas. E o pior de tudo é quando esse aglomerado de pessoas é na nossa própria casa, na nossa própria família, no nosso próprio meio social. Pessoas, às vezes, que nos atrapalham a mudarmos. Porque, às vezes, conhece o seu passado, sabe daquilo que você fez. Mas quando você se arrepende, queridos, você quer mudança, sempre tem alguém com alguma acusação te impedindo. O dedo funciona como alguém que cria barreiras te acusando, mas você para cima de mim, nada disso, você não vai fazer isso, você é aquela pessoa que fez tantas e tantas coisas no teu passado, inclusive aquele filme que diz assim, o teu passado te condena, às vezes ele vem na mente de tantas e tantas pessoas, né? Com esse mesmo estigma, que não é possível mudar, que é normal e comum você ficar sob ferros, sobre essa questão do sofrimento. Mas eu quero dizer nessa manhã, queridos, que a libertação do sofrimento pode acontecer. Aquela mulher, ela colocou no coração dela um desejo de tocar no Senhor e sabia que quando ela tocasse no Senhor, ela cria. Isso que é a coisa mais linda de tudo, porque a palavra de Deus diz assim, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, tem algo interessante que te liberta do sofrimento à medida que você crê. Mas se você não crê, você vai continuar lá da mesma forma, no mesmo sofrimento. Lucas, lá no capítulo 15, vai falar daquele menino que se afastou lá da casa dele, foi muito longe. Aí, a partir lá do versículo 17, ele vai estar numa situação dificílima, mas aí ele traz essa memória. Mas lá na casa de meu pai, lá tem tanta comida, por que que eu vou ficar aqui sobre esse sofrimento, sobre esse ferro? Vou me levantar, vou mudar minha atitude e vou até lá. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Ah, cuidado, porque você vai ter esse tipo de percepção, de vontade, de atitude, mas às vezes você tem dificuldade até para poder compartilhar isso com alguém. Às vezes você está tanto tempo dentro de uma situação e quando você quer falar que você precisa mudar, as pessoas não vão deixar. Eu tenho um amigo que ele sofre muito com isso, porque a vida dele é uma vida de devassidão, mas todas as vezes de alguma forma, porque a agonia, queridos, ela vem para você, seja no ápice da sua alegria, mas tem coisas que você está fazendo que você sabe que é errado, e aí, bom saber que ainda tem consciência, você quer mudar. Mas quando você quer mudar, o aglomerado de pessoas, às vezes, que você precisa romper, te impedem de você ter essa mudança expressiva. Porque ele é muito conhecido como o super mulherengo, aquele cara que gosta, depois de ter seu ego massageado, que saiu com fulano, saiu com Beltrana, caramba, você é o cara, mas volta e meia esse homem, ainda que fique pensando que isso é algo, uma alegria intensa, mas ele sente porque ele é um homem casado, mas sente isso. E um dia, indo com ele para Angra, nós íamos mergulhar, conversando com ele, ele falou para mim assim, Rogério, como é difícil. Eu falei para ele, cara, mas você precisa se libertar do ambiente em que você está, cara. Se você continuar andando com as mesmas pessoas, quando você quiser mudar, a galera vai te bloquear, não vai deixar você mudar. Você precisa mudar o seu ambiente de pessoas. Aí ele, cara, mas eu tento, desligo o telefone, daqui a pouco aquilo toca de novo e vai me dando uma aflição. Eu falei, é isso. Mas você precisa primeiro entender que tem um Senhor Jesus Cristo que te liberta, rapaz. Se você der esse passo, e eu vou te falar uma coisa ainda. Você é tão capaz de, depois de mudar, de fazer diferença na vida daqueles, porque eles vão pensar assim, caramba, se esse cara mudou, eu também posso mudar. O problema é o aglomerado de pessoas, às vezes, que você precisa lidar. Mas
Cada caso é um caso, tudo tem um tempo. Eu sempre tenho orado por esse rapaz. Creio que o Senhor ainda há de alcançá-lo. E a minha oração é: Senhor, aceita ele no teu reino. Não é, fulano, você precisa aceitar Jesus. Quando eu estava lendo João, eu entendi que é o Senhor que te escolhe, é o Senhor que te, te chama, te acolhe. Então, a nossa oração não é: Senhor, permita que ele venha te aceitar, Senhor. Você está tentando empurrar o Senhor Jesus, às vezes, na vida de alguém, não é não, querido. Você fala da palavra, mas ora para o Senhor, para que o Senhor liberte aquela pessoa. E o milagre ele pode acontecer. Basta você crer, insistir naquilo ali. E esse é o nosso papel. Amém? Eu estava imaginando também o seguinte: dor e sofrimento, muitas das vezes, elas são relacionadas à perda, né? E lá em 2 Samuel, no capítulo 12, tem alguém que passou por uma dor muito grande. Esse homem é Davi, ele ora, jejua durante uma semana por um filho que ainda estava adoecido. E aí, a partir lá do versículo 19, segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 19, ele toma uma outra atitude, né? Já sabe que o filho dele morreu, e aí ele vê o pessoal cochichando e pergunta: meu filho morreu? E aí eles falam: seu filho morreu. Todo mundo estava temeroso ali, mas aí Davi vai tomar uma outra atitude, né? Ele se levanta, sai daquela situação de lamentação, vai até lá ao palácio, toma banho, se perfuma, se banqueteia, volta a vivenciar a vida. E aí pergunta para ele: mas por que você fez isso? Aí ele fala: rapaz, enquanto meu filho estava vivo, o que eu podia fazer, eu fiz. Se o Senhor tivesse misericórdia dele, ele ia voltar. Mas agora que ele se foi, agora já era. E às vezes a gente fica pensando assim: puxa, às vezes é assim na nossa volta, né? Então tem gente que às vezes está muito próximo da gente. Enquanto ela está viva, ainda que esteja enferma, a sua a sua atitude, a sua responsabilidade é estar orando, estar crendo, estar impondo as mãos e estar intercedendo. Mas se por acaso ela não ficar mais aqui, é o Senhor que levou. O que mais você pode fazer? Vai continuar nessa zona do sofrimento? Vai ficar sob ferros, querido? Peça ao Senhor maturidade. E Davi vai falar algo tremendo assim: ele não pode mais vir a mim, eu é que vou a ele. Então, quando nós entendemos que nós cremos no Senhor, aceitamos o Senhor, um dia nós vamos estar de novo com aquela pessoa. Que nessa manhã você possa receber esse bálsamo. Tem coisas que não vão voltar mais. É você que vai até eles. Entende? Então, que o Senhor possa estar derramando sobre a sua vida esse bálsamo de certeza que você ainda vai ver aquela pessoa que você tanto amava. Então, saia desse sofrimento, não é fácil. Talvez você vai falar assim: você fala isso porque você não está dentro dessa situação que eu estou, queridos. Eu não estou, mas eu quero te dar uma palavra de esperança, porque é possível esse sofrimento ser recebido com bálsamo, que não é o bálsamo que o Rogério faz, não, é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 26, ele entra, o Espírito Santo entra nessa mesma batalha com você. A palavra de Deus vai dizendo que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, e você não está sozinho, seja em que situação você for, estiver, o Espírito Santo do Senhor está contigo, basta você crer. E é Ele mesmo que vai te impulsionar, fazer com que você reaja, que você mude essa situação, esse ferro que você está, que vai te dando agonias profundas. Queridos, creia que você não está sozinho. E questão de crer é interessante, que lá em Marcos, no capítulo 9, vai contar a história também de um homem que tinha um filho, que esse filho era um prisioneiro de um demônio, ou na verdade de vários demônios. E esse homem levou o filho dele diante dos discípulos para ver se esses sofrimentos acabavam. Mas aí os discípulos não conseguiram resolver o problema daquele menino. E aí esse homem ele podia ter tomado uma atitude assim, tanto quanto eu e você, se ficássemos decepcionados: ih, rapaz, essa área aí não dá certo para ali, eu não tenho solução para o meu problema, eu vou procurar uma outra coisa. Mas esse homem ele teve a oportunidade de novo de ter um encontro com o Senhor. E aí ele vai dizendo lá a partir do verso 17,
Marcos, capítulo 9, a partir do verso 17, ele tem esse encontro de novo com o Senhor, e a partir do verso 17 diz assim, ó, contudo, o homem no meio da multidão replicou, mestre, trouxe-te meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Onde quer que este toma, joga no chão, então espuma pela boca, arranja os dentes, fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Aí o Senhor vai falar, ó geração incrédula. Aí o Senhor fica chateado, né, com a nossa incredulidade. E aí depois ele vai dizendo assim para aquele homem, até isso acontece desde quando? Ele vai falando, desde a infância dele. Olha que sofrimento, longo sofrimento. E aí, verso 22, ele fala assim, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Aí o Senhor, no versículo 23, se podes, contestou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Aí o Senhor agora passa a responsabilidade de novo para aquele homem. Rapaz, se eu posso, mas vai precisar aí de uma atitude sua se você crer. E aí depois esse homem declara algo que me deixa mais apaixonado ainda pela palavra. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé, porque às vezes a gente crê até um nível, mas tem níveis ainda que precisam crer muito mais, e fé é algo tremendo e interessante, né? Você ainda nunca exercitou sua fé ao extremo. Você não crê por absoluto, porque você tem medo de se decepcionar com aquilo que você pede com intensidade. Mas a palavra de Deus vai dizendo assim, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, de acordo com a vontade dele, será feito. E o problema é que, às vezes, há divergências entre a nossa vontade e a vontade do Pai. Mas quando nós entramos no meio da palavra e temos mais intimidade com ele, aí o sentimento fica um. A palavra de Deus diz assim, e operando Deus, quem impedirá a teu favor? Queridos, eu quero te dizer que aquele homem, naquele dia, ele voltou com alegria dupla para casa. Ele voltou com o filho dele liberto de um demônio e aquele homem liberto da incredulidade. Você também pode receber nessa manhã esse tipo de alegria. Seja liberto da sua incredulidade. Mas para isso você precisa ter mais comunhão com o Senhor, você vai precisar orar mais, vai ler mais a palavra, vai ter mais o seu momento a sós com Deus, porque é tanta coisa à nossa volta, né? São tantas vozes, são tantos compromissos que às vezes você vai ficando um pouquinho distante. Você já percebeu que em algum momento da sua vida você tinha mais intimidade com o Senhor? Que os seus ouvidos estavam mais sensíveis à voz dele, e por situações diversas na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida conjugal, às vezes essa voz vai perdendo aquele som mais nítido, porque vai sendo roubado, né? Mas a palavra de Deus vai dizendo que o inimigo vem somente para matar, roubar e destruir. Às vezes cria-se situações para que você vai perdendo essa sensibilidade, para que o Senhor nessa manhã possa estar renovando a sua fé, os seus propósitos, ressuscitando aquilo que você tinha tanta vontade para fazer e por alguma situação não pôde fazer. Mas o Senhor, ele é tremendo e poderoso, queridos, para alcançar as nossas vidas. E às vezes você vai pensar assim, poxa, Rogério, eu até queria ter essa fé mais nobre, vamos dizer assim, mas eu não consigo, porque eu fiz tantas coisas erradas e o meu coração, rapaz, é muito pesado. Eu fico com a consciência realmente muito pesada, porque ela fica me acusando o tempo inteiro. Mas lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, pois se o coração nos condena, te condena. Deus é maior que o nosso coração, ele é conhecedor de tudo, querido, tudo. Tem coisas que você sabe que você não deveria ter feito. Tem relacionamentos que você sabe que você não deveria ter ido. E às vezes você fica pensando, Senhor, agora muda essa história. Mas se tem acusações falando e tentando te impedir de alcançar o Senhor, se tem aglomerados
de coisas te impedindo, a palavra de Deus diz que o Senhor sonda o teu coração e sabe quando você realmente quer mudar mesmo. Não é só uma mudança da boca para fora, é uma mudança por completo, a mudança daquelas pessoas que estiverem à tua volta te falar assim, mas você, logo você está fazendo isso? Então, entenda que o aglomerado às vezes vai estar muito à sua volta mesmo, mas quando você quer mudanças significativas, é isso que vai acontecer. Você vai causar espanto e não se iluda com aquelas palavras que vão estar te dizendo, tentando te afastar do Senhor. Queridos, continue firme no teu propósito, porque o Senhor é contigo por onde quer que você vá. Seja alguém que seja o anunciador da palavra do Senhor. Eu fico muito alegre de ver até o meu irmão está nos acompanhando, e o meu irmão teve uma história de vida lá atrás, assim, muito distante do Evangelho, e por não conhecer e por praticar tantas coisas, ele é aquela pessoa que foi conhecida lá na nossa área como tergal nervoso, aquele camarada que gostava do Guaraná, e aprontava, tinha muita farra, mas um dia o Senhor o alcançou. Nós tivemos a alegria de poder estar compartilhando dentro de um domingo algo tremendo, que foi o batismo dele, que coisa mais linda. E agora, queridos, quando aquele homem, antes o tergal nervoso, agora não vai ser não vai ser mais o tergal, é o homem do linho, tecido fino, daquele que o Senhor mudou as vestes, e esse vai ser aquele que vai propagar a palavra, vai alcançar tantas e tantas outras vidas. E esse é o papel do Evangelho, resgatar pessoas. Ontem eu estava vendo a parte do testemunho da nossa amada irmã Rosana e estava imaginando, né, como ela passou por esse processo, né, da vida dela de alegria momentâneas ali, casou, ainda que tenha sido muito tempo depois, mas não conseguiu vivenciar tudo aquilo que queria vivenciar. E aí acontece uma tragédia e agora ela já não tem mais aquela pessoa amada ao lado dela. Mas a história de superação dela é algo que é tão nobre, que é o que vai erguer pessoas. Eu também conheci um casal que era lá da nossa igreja, era não, é da nossa igreja, e a gente entende que às vezes tem situações que nos transformam de uma tal forma. Uma vez eu levei uma palavra sobre os nossos super-heróis internos. E olhando, né, a história de alguns super-heróis, eu entendi que tem super-heróis que só viram super-heróis se passar por experiências dolorosas. Tem coisas, às vezes, que geram tanta dor, mas, queridos, que faz com que você seja aquela pessoa que vai ser o herói de alguém, de uma família, de uma história. Então, ainda que tenha tanta dor e sofrimento, queridos, às vezes é nesse momento que acontece a transformação tremenda e profunda. E você passa a ser alguém que vai salvar vidas, vai ser o herói de história de pessoas tremendas e profundas. Nós estamos já no final, meu irmãozinho? Então é com muita alegria. Daqui a pouquinho eu vou orar primeiro, mas eu vou chamar a Ana aqui, nossa heroína da sala, alguém que tem alcançado tantas vidas, tem esse dom de preocupação, esse dom do amor, sempre está cuidando de pessoas. Caiu aqui na nossa família, porque o Senhor direcionou, também vai cair na sua vida de alguma forma, já caiu na vida de algumas pessoas aqui, e o Senhor é tão tremendo, né? Mas que a graça dele vai permitindo que pessoas sejam conectadas às nossas vidas para poder fazer parte dela e somar. Então, eu sou muito grato a Deus pela sala do transbordo, pessoas que compõem essa sala. Nós já tivemos a alegria de receber aqui na nossa casa tanta gente assim que faz a diferença na nossa vida. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês, que vocês continuem propagando o amor, sendo heróis de pessoas, mudando história de vidas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é-nos um bálsamo, Senhor, um bálsamo que refrigera a nossa alma, Senhor, que repreende a dor, Senhor, que nos livra do sofrimento. Pai, ajuda-nos, Senhor, dia após dia, no nosso processo de crermos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a nossa fé venha a ser fortalecida, Senhor, ao decorrer da nossa caminhada. Que possamos amadurecer, Senhor, dia após dia. E entendermos, Senhor, que provas
e tribulações, Senhor, vêm no final da história para nos fortalecer cada vez mais e mais na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, da mesma forma como aquele homem pediu para que ele pudesse crer, Senhor. Assim é o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dia após dia, a crer cada vez mais em Ti, no Teu poder e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de chamar aqui a nossa madrinha Ana para cantar o parabéns para a Rosana. Rosana, feliz aniversário, que Deus te abençoe, te guarde. Aquele presentinho que saiu aqui de casa, chegou bem aí na sua casa, tem feito diferença muito grande na sua vida. Sei que você já é super apaixonada por essa bolinha de pelo. Seja muito feliz. Deus te abençoe, te guarde. Amém. Vem para cá, minha esposa amada. Ih, ela quer dividir comigo. Fala do vídeo, eu dividir com ela. Eu não falo, amor. Ui, aí melhorou mais ainda. Cadê o parabéns, Ana Maria? Família é tudo de bom. Como é gostoso. Muito bom ouvir. Muito bom ter vocês todos aqui reunidos hoje nesse dia tão especial. A Rô correu para pegar o presente dela, que o Rogério estava falando, né? E ela queria desde o começo trazer. Queridos, é muito bom ter todos vocês aqui. Vocês são muito amados. Todos vocês são heróis. Toma posse dessa palavra do Rogério. Todos nós somos heróis. Nós conseguimos porque nós temos Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos, que nos leva além, que é mais que abençoado para todos. E a Rosana está aqui na maior seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Rô! Viva! Uhul! Ai, que alegria, Rô! Ó, um beijo grande, feliz aniversário, amamos a sua vida, desfrute do seu dia. E, ó, beijo e até amanhã, família Transbordo, o grupo continua. Parabeniza essa mulher linda e a gente está aí, juntos. Até, ó, amanhã. Beijo grande, amo vocês.